Olá, eu sou a Andréia Benetti e venho mais uma vez falar com vocês pelo Moça Você é Machista. O tema hoje do que eu vou falar é o reforço do machismo pelas mulheres, né? Eu trago algumas perguntas, algumas questões mais para debate, né? Eu não pretendo estar aqui com nenhuma resposta, né? Como diz a Cira Lopes Louro, eu desconfio de qualquer resposta cabal e definitiva, né? Quanto aos questionamentos de gênero e sexualidade, na verdade, porque essas respostas certas, muito dentro de um padrão, elas são impossíveis quando nós estamos tratando de seres humanos, de uma sociedade múltipla, como tem se mostrado a nossa, né? Então, como diz a Joan Scott, nós estamos aqui mais para assumir uma condenação penosa, né? De uma mulher que traz mais perguntas e questionamentos, paradoxos, do que respostas a serem dadas, né? Mas eu me foco na importância das discussões, dos debates, de trazer à tona todos esses questionamentos que a gente tem, porque é nas conversas diárias, nos debates, nas discussões que nós conseguimos construir uma nova forma de pensar, de ver e de ressignificar o olhar sobre os gêneros e sobre a sociedade de opressão feminista e opressão das minorias sexuais, né? E eu trago uma citação primeira do Chartier, né, sobre esse questionamento se a mulher é machista, se a mulher pode ser machista, se a mulher reforça os padrões machistas de comportamento, né? E Chartier fala que a construção da identidade feminina, ela se pautou na interiorização das normas enunciadas nos discursos machistas ou nos discursos masculinos, né? E por que isso, né? Porque o nosso sujeito universal, a referência de sujeito que a gente tem na sociedade então até hoje, o que a gente tinha e está procurando desconstruir, talvez, com a pós-modernidade, essa referência de sujeito, ela é o sujeito masculino, branco, heterossexual, de classe média. Esse sujeito ele é tido como o sujeito referência. Qualquer que fuja dessa norma, ele é o outro, né? Ele fica à margem, digamos assim. Então é muito natural que a mulher criada na sociedade machista como é a nossa reproduza todos os discursos e as formas machistas de se comportar e de se ver socialmente, né? De ver a si mesma. É o que Paulo Freire chama do oprimido carregando a lógica do opressor. Nós carregamos a lógica do opressor o tempo todo. Eu, como mulher, sou machista, né? E tento me desvincular desse machismo todo dia. Para isso, é preciso as discussões para que a gente possa trazer para o racional. E esse trazer para o racional é um processo contínuo. Quem fala muito disso é o Laerte, né? O Laerte fala, eu sou ainda racista, eu sou ainda homofóbico, eu ainda sou machista, porque fui criado numa sociedade racista, machista, que traz uma série de conceitos que a gente carrega interiorizados da gente desde criança, desde muito cedo. E se desvencilhar disso é um processo contínuo, é um processo diário. Então, quando eu digo que eu sou machista como professora. Quando eu falo com meus alunos, para uma menina, senta direito, você está sentada igual um menino. Isso é um discurso machista que eu reproduzo. Eu tenho que toda hora, o tempo todo, trazer isso para o racional para parar de reproduzir isso, né? Isso no nosso dia a dia, ele é muito sério, né? E a mulher reproduzindo isso é o principal instrumento de regulação e de manutenção do machismo na sociedade, né? Quando a mulher regula o comportamento da outra mulher ou dela mesma de forma machista, que nos foi condicionada, é o principal instrumento de fortalecimento de uma sociedade machista que não quebra, né? Por isso essa página foi criada. Essa página, na verdade, ela buscou no começo o Vitor e eu e o Eric, quando nós criamos, ela buscou um alerta e um trabalho social voltado para a mulher. Por isso o nome dela é Moça. A gente fala com homens, também fala, muito menos do que fala com mulheres, porque a importância de eu me conscientizar disso como mãe, como professora, como mulher na sociedade do dia a dia, ela é de suma importância. Toda vez que eu repito uma mulher de saia curta vagabunda, que ela se comportou como uma vadia, que o homem traiu porque a mulher deu em cima, e a mulher, quando quer, ela obriga o homem a trair, que a mulher é o mal, né? Essa visão toda que a gente tem de traição como culpa da mulher, ou de roupa curta, ou de determinados comportamentos, né? A gente vê alguns comentários na página vindo de mulheres que nos deixam profundamente abaladas, né? A mulher é mulher, piriguete é piriguete. Enquanto a mulher reproduzir esse tipo de fala, a gente dificilmente vai sair de uma história de opressão da qual a gente se encontra. Né? Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante, fundamental falar. A mulher precisa parar de reforçar os padrões machistas, os conceitos sobre os quais nós fomos criadas. É difícil, é imensamente difícil, né? É uma luta diária, né? Mas por isso essa página está aqui, como um processo de educação social em geral, de homens e mulheres também.
Porque o homem também é criado nessa mesma sociedade. A construção do opressor, ele também é um processo, de certa forma, dolorido. Né? Eu vi um cartaz hoje mesmo de um moço na Marcha das Vadias falando que o feminismo também liberta o homem. Liberta o homem de não poder chorar, liberta o homem de ter que provar que é macho o tempo todo, de ter que sair por aí comendo todas, provando que ele é o gostosão. Nem sempre isso é um processo fácil. Né? É claro que o homem tem muito mais inúmeros privilégios diante da mulher, principalmente com liberdade sexual na nossa sociedade, o que não significa que o machismo também não afete o homem. E o que não significa também que nós não devamos fazer um trabalho social que também chegue nos homens, né? Porque eles estão com a gente em sociedade, a gente não vive numa sociedade separatista, né? Algumas feministas na década de 60 pensaram que a única solução fosse separar, especialmente feministas lésbicas, separar, fazer uma sociedade completamente separatista, porque elas não viam mais uma condição de convivência junta. Hoje em dia, pelo menos no meu viés de ver o feminismo, eu acho que a gente não tem essa perspectiva. Nós estamos em sociedade junto com os homens não são nossos inimigos, né? A nossa luta é contra uma sociedade patriarcal, uma sociedade com conceitos fortemente machistas que nos oprime, né? Mas nós nos oprimimos entre nós o tempo todo. Essa é a visão de poder que Michel Foucault já nos alertou lá nos anos 80. O poder está em focos, ele é dispositivo, né? São dispositivos de poder. Quando eu falo da roupa de uma mulher, quando eu falo do comportamento sexual de uma mulher, eu estou reforçando essa forma de poder, de opressão da mulher. Então é ingênuo achar que são homens oprimindo mulheres apenas, assim, o tempo todo. Isso não é verdade. É um processo horizontal, do qual eu preciso me libertar para poder viver numa sociedade mais igualitária, né? Na verdade tem aquela questão, eu não paro para pensar nisso, né? E quando eu estou numa sala de aula, então é muito natural falar para um menino: para de frescura, você está se comportando como uma mulherzinha, isso é muito natural, a gente fala isso o tempo todo, quando os meninos estão com mãe e tal, mas é preciso trazer isso para o racional, porque essa construção desses conceitos machistas são que tem nos atado numa sociedade que muito pouco avançou, né? Avançou em alguma coisa, com voto, com trabalho feminino, mas nós ainda ganhamos muito menos que os homens na mesma função, nós somos espancadas a cada 5 minutos no Brasil, os índices de estupro são enormes, nós avançamos pouquíssimo, a mulher no Brasil ainda cuida da casa, das crianças e trabalha fora, ela tem acumulado funções, né? Nós conseguimos mesmo algum lugar, ou nós estamos ocupando o lugar que a sociedade patriarcal deixou pra gente, né? E por que a gente não avança tanto? A gente não avança porque a luta feminista, ela ficou parada nisso, nessa questão de muitas vezes achar que é uma luta contra homens, né? E daí qualquer linha teórica feminista diferente disso, ela muitas vezes é mal vista, né, no seio do feminismo. Então eu entendo que uma pessoa que pensa de uma forma um pouco mais aberta, que aceita homens no movimento, por exemplo, ela já é mal vista, né? Porque a gente tende a um feminismo radical que não nos tem levado a nada, né? Quando eu imagino, e a gente da página imagina, que o processo agora central do feminismo deva ser esse, de um cyberativismo e mesmo de uma educação social que abranja todo mundo, que principalmente calque na mulher com a questão dos reforços do machismo, para que a gente quebre comportamentos, né? É muito importante salientar isso, né? Então eu vejo importância sim nos homens dentro do movimento feminista. Claro que tem que manter o imperativo do sujeito do feminismo como a mulher, até porque senão a gente não tem padrão de luta, né? Assim como o sujeito da luta étnica é o negro, mas os homens precisam estar junto com a gente. Nós temos teóricos homens hiper importantes para as teorias de gênero atuais que nós temos. Michel Foucault, sem a obra dele, seria impossível imaginar a linha feminista, principalmente a queer, e todas as discussões de poder que nós temos. Tomás Tadeu da Silva, Joshua Ganson nos Estados Unidos. O que eu vou fazer? Eu vou pedir: homens, fiquem quietos, vamos desprezar todas as teorias feitas por homens, né? Tomás Tadeu da Silva com as teorias identitárias, pós-identitárias no Brasil. Eu vou falar: não posso considerar porque são homens que escreveram. Isso é absolutamente impensável e sexista. O caminho do feminismo não é esse caminho, não é esse caminho que a gente precisa traçar, né? A gente sabe que o sujeito do feminismo é a mulher, né? E agora desprezar que tem homens que se engajam nessa luta porque perceberam que a mulher é oprimida socialmente, que estão ali do nosso lado. Marcha das Vadias, a gente tem muitos meninos carregando cartazes, né? Quando a gente faz palestras, e principalmente na universidade, muitos meninos, eu já citei esse outro vídeo, vem falar comigo no final falando: nossa, eu sou machista pra caramba, nem usa esses termos, um termo, né, bem mais pesado. Eu faço isso. A gente não para pensar que talvez o homem também não tenha raciocinado, né? E eu não tô falando
que um estuprador não tenha culpa de ser um estuprador, não é isso que eu tô falando, mas eu falo que muitas vezes em menor grau, em sentido de reforço de dia a dia, o homem muitas vezes não pensou ainda nos sentidos que a gente dá para a opressão feminina, no sentido de regulação de roupa, de comportamento sexual, porque isso é cotidiano, né? É normal, a gente faz isso no dia a dia. Então parar para atentar para todos esses detalhes é função das feministas hoje. A gente precisa dessa educação social que vai culminar numa mudança de comportamento geral, né? Eu penso muito na Judith Butler quando ela fala que a gente precisa abrir as possibilidades do gênero, né? Sem ditar quais são essas possibilidades, né? Abrir as possibilidades do gênero, e ela fala ainda, alguém pode me perguntar para que serve abrir as possibilidades do gênero, né? E ela mesma responde, serve porque há indivíduos que ainda estão marginalizados, ainda vivem às margens, né, na questão de gênero. Isso acontece muito com os transexuais dentro do movimento. Nessa página tem 2 trans homens, né? E algumas feministas que são contra homens no movimento, quando ficam sabendo que são trans homens, não, então tudo bem, né? O que na verdade a gente está falando quando a gente fala isso é que um trans homem, um transexual é menos homem do que um homem cis, né? E isso é uma norma de gênero transfóbica dentro do movimento feminista. Então acho que a gente tem que cuidar para isso. Os meninos sendo trans, homens ou não sendo, são um foco importante, eu diria até do movimento feminista brasileiro. O Vitor é uma grande figura de discussão de transexualidade, né? O Vitor discute isso na PUC, em outras universidades, ele escreve, ele faz posts para a página se manifestando completamente a favor da mulher, do transexual e de qualquer luta de oprimido, étnica inclusive. Então desprezar essa luta do Vitor e do Eric porque são homens, né? Ou são trans homens, então pode, isso dita normas excludentes de gênero no seio do feminismo, né? Eu vou fazer a citação completa do que a Judith Butler fala sobre isso. Ela fala, considerava e sigo considerando que toda teoria feminista que limite o significado do gênero nas pressuposições de sua própria prática, dita normas de gênero excludentes no seio do feminismo, que com frequência têm consequências homofóbicas, né? Ela fala isso mais se referindo às lésbicas masculinizadas, né? E nesse caso acho que a gente podia citar os trans homens com muito mais força, né? Então essa ditar normas de gênero dentro do feminismo é perigoso, né? A gente não pode partir para uma briga dentro do feminismo, para uma briga teórica dentro do feminismo, né? Porque a nossa luta ela é uma só, no fim das contas o que eu quero é igualdade de gênero e igualdade sexual. Se eu quero isso de uma forma, de um viés queer, que é o viés pelo qual eu tenho lutado e os meninos têm lutado e outras pessoas na nossa página, eu não posso desprezar uma feminista que tem uma luta de um viés marxista ou de qualquer outro viés que seja, que tem o objetivo de igualdade e liberdade feminina. Então vamos parar para pensar, é um feminismo que quer igualdade, é minha irmã, né, já está do meu lado, não tem que ficar discutindo entre o inimigo está errado, a gente está dando soco no ar, murro em ponta de faca, né, vamos partir para uma luta de igualdade. Se a luta dela é de uma forma de linha teórica diferente da minha, mas é uma luta por igualdade, ela está do meu lado, né, eu vou dar a mão para ela em qualquer evento que for, ou para ele em qualquer evento que for, né? Acho que é importante isso, o nosso foco é a sociedade patriarcal, é derrubar os conceitos machistas que nos têm oprimido desde então. Nosso foco feminista tem que ser centrado, né? A gente tem que parar de olhar e brigar pro lado, de estar brigando com a pessoa errada, né? Eu espero uma união maior das feministas para que o movimento não enfraqueça. Nosso movimento feminista se fortaleceu muito depois das redes sociais, muito, né? Através da rede social que a gente consegue fazer um trabalho muito amplo e ser chamado para palestra, para debate, debater ali com adolescentes, com pessoas jovens, universitárias, todas essas normas, essas tramas do gênero hoje em dia, né? Eu espero que essa luta continue e que ela continue com o foco certo, né? Para derrubar o inimigo certo. Eu sou a Andréia Benetti e falei hoje sobre o reforço do machismo pelas mulheres, pelo Moça Você é Machista.